Hoje eu vou falar para vocês sobre a auriculoterapia, né, que é um dos tratamentos que a gente faz lá na clínica escola e que ele tem sido bem procurado ultimamente, né? Tá voltando a modinha dele aí. Então a gente tem a auriculoterapia e um artigo que eu achei bem interessante que ele aborda sobre a questão da ansiedade. Tem efeito mesmo? Não tem efeito? E aí como é que faz? Como é que fica? Então, eles pegaram uma série de artigos, várias publicações que já eram publicadas, para verificar essa eficácia, se era realmente bom ou não a questão no tratamento para ansiedade. As palavras-chave que eles escolheram para esse estudo foi ansiedade, orelha, acupuntura auricular. Então, eles começaram lá, fizeram um resumo e começaram a observar o que autores falavam dessas mesmas técnicas entre si, né? Para eles chegarem num acordo se tem relevância ou se não tem. Então, eles introduziram esse trabalho, falando mais da questão, abordando a ansiedade em si, né? Que é um ritmo de trabalho acelerado que nós temos hoje em dia. Todos nós somos possíveis de sofrer com ansiedade que está ao nosso redor o tempo inteiro. E aí a rotina excessiva, o estresse, né? A ocorrência de situações conflituosas sempre agrava essa questão e pode piorar nessa situação de ansiedade mesmo. Então, ela pode ser considerada como um vago e incômodo, né? Sentimento de desconforto ou temor. A pessoa fica procurando resposta para tudo, ela quer antecipar tudo, ela fica pensando no amanhã. Então, ela assim, tem muitas descargas elétricas no sistema nervoso e ela tenta ter o tempo todo uma. Tenta ter o tempo todo um retorno mesmo dessa questão, porque ela não consegue equilibrar o seu emocional com o tanto que ela pensa e o tanto que ela sofre aí. Ao longo dos últimos anos, a gente vê que o transtorno de ansiedade tem sido cada vez mais comum, né? Nossa vida corrida, todo mundo estressado, então todo mundo está susceptível a ser mais ansioso mesmo. E hoje em dia é muito procurado a questão de tratamentos farmacológicos, né? Que é uma terapia que nós temos aí com medicamentos psicológicos, que vai ajudar lá no sistema nervoso, psiquiátricos. O ruim disso é que ele tem uma resposta muito boa, mas essas drogas elas causam grandes efeitos no nosso organismo, principalmente quando essa ansiedade aparece e ela não é tratada, não é procurada saber qual foi a causa dela. Então a gente não chega no ponto de tratamento, a gente preocupa só com o que a pessoa está sentindo. E para inibir o que a pessoa está sentindo, o mais fácil de fazer é dar um medicamento mesmo que a pessoa fica controlada. Só que com isso ela não vai tratar, ela vai ficar dependente do medicamento e essas drogas vão trazer transtorno para ela, por exemplo, cefaleia, diarreia, acarretar dependência química mesmo do medicamento e ela não consegue sair desse ciclo, né? Desse ciclo que ela vive, que é o estresse com o remédio o tempo inteiro. E isso para a farmacologia, para a questão financeira da farmacologia, para eles é ótimo. Quanto mais pessoas tiverem em tratamento dependentes de remédio, para eles é ótimo, né? Para a indústria, para a questão de dinheiro mesmo no país. Então, a literatura veio buscar, né, algumas práticas integrativas e complementar para tentar ajudar nesse auxílio emocional alterado aí da pessoa. E aí eles foram estudar, pesquisar sobre a acupuntura e sobre a medicina tradicional chinesa, enfim, com práticas e evidências, né? Ou seja, o que foi estudado com o que foi realmente comprovado, para ter sim um retorno, uma resposta. Então, como forma de tratamento mesmo, tem sido utilizado há milênios, né? São mil anos que essas técnicas são conhecidas. Ela iniciou lá na escola chinesa, tem bases definitivas de princípio medicinal oriental, né? Que é integrar mesmo o corpo, a mente e o espírito. E foi baseado numa revisão sistêmica, a questão do organismo humano, como que cada um vai responder, como que cada um vai ter seu equilíbrio energético, enfim. Em 1956, um médico francês, ele iniciou, né, a questão desses estudos. E aí ele foi vendo lá a questão de fundamentar a neurologia com a embriologia. Foi aí que eles começaram a ver a questão do desenho da orelha, que é o desenho de um feto invertido. E aí, dentro dessa orelha, desse desenho que eles estudaram,
eles viram que ele tem pontos que você consegue trabalhar o corpo como um todo. Porque se tem um feto, o feto é formado, né? Está em formação constante até que ele fica todo formado. Então, a gente tem órgãos e sistemas que a gente consegue estimular através da orelha. E aí, a técnica foi usar a questão mesmo de estimulação de pontos, né, desse pavilhão, para ter lá inúmeros... a gente sabe que na nossa orelha é presente vários terminais nervosos, bem, né, muito localizado de irrigação sanguínea. Então, a gente consegue ter ali vasos e capilares, no qual a gente consegue mandar, assim, um estímulo para o sistema nervoso. Que é daí que a gente começa a ter um retorno e a gente começa a perceber essa questão da resposta mesmo. Então, é um método, né, completo de terapia. Ela pode ser coadjuvante a outros tipos de tratamento e os efeitos vai depender de cada um e de como que foi feita essa técnica. Então, mais profundamente sobre a técnica de aurículo, né, como que ela atua na ansiedade, a fim de favorecer a implementação desse procedimento na prática. Como que o meu paciente vai responder a isso? Ele vai ficar bem com ele mesmo? Como que vai ser esse protocolo? Então, eles foram estudar vários tipos de métodos, né? A auriculoterapia, ela tem a medicina tradicional, oriental, a chinesa. Então, eles foram pegar vários tipos de literatura no qual eles tratavam mais ou menos dos mesmos temas, que foi aqueles temas que eu falei das palavras-chave. Acupuntura com ansiedade, com pavilhão auricular, e aí eles foram estudar diversos artigos. Então, eles estudaram artigos em português, em inglês, em espanhol. Foi grande a base de dados desses artigos. E foram selecionados somente os artigos que correspondiam a que falavam, né, que tratavam do mesmo assunto, que era um assunto que eles estavam interessados em saber. Então, depois dessa seleção desses artigos, eles foram estudar as palavras-chave dos descritores e chegaram a algumas conclusões. Mas, para isso, eles tiveram que fazer uma seleção. Como que foi feita essa seleção? Primeiro, eles pegaram evidências obtidas dos resultados, ou seja, a pessoa fez o tratamento e teve resultado. Qual foi esse resultado? Eles pegaram evidências comprovadas em estudo, então, estudo de desenho, o que eles tiveram lá de gráficos, experimentos. Eles pegaram evidências de estudos com e não sem experiência. Então, aqui foi mais ou menos embasado em várias coisas como que eles foram estudar. E como é que eles tiveram os resultados e quais são esses resultados, né? Na busca de vários artigos, eles localizaram 41 artigos, né? Esses 41 artigos, igual eu falei, que tinha a ver com o tema e tal. E aí eles constataram que as publicações encontradas de 8 países, porque eles pegaram todos os tipos de países, igual eu falei. Então, 87,5% referente, né, de países ocidentes e orientes, que estavam em inglês e tal, evidenciaram a predominante força científica. Então, eram artigos, sim, que tinham embasamentos teóricos bem estudados, enfim. E aí eles viram que nessa linha da auriculoterapia chinesa ou francesa, eles nortearam um protocolo para esses tratamentos. Então, qual que foram esses protocolos, né? Depois eles vão falando dos pontos aqui. O ponto Ximen foi o ponto que foi mais atribuído e foi mais estudado para essa questão da ansiedade. E quando a gente vai olhar naquele mapinha que eu tenho, o Ximen fala que ele é analgésico, anti-inflamatório, tranquilizante, acalma o espírito, clareia a visão. E aí, esses A1, A2, A não sei o que vai mostrando aqui no artigo, tá encontrado no meu mapa também. Depois, na hora que eu abrir a câmera aqui, eu mostro o processo, como que a gente identifica isso na orelha. Então, o tratamento foi realizado para várias pessoas em condições clínicas, né? Eles pegaram lá pessoas que sofriam de ansiedade e até pessoas que iam fazer tipos de cirurgia, algum tipo de tratamento odontológico, ou até que faziam uso de substâncias ilícitas. E aí eles fizeram o quê? Eles selecionaram vários grupos de pessoas no qual eles foram colocar em prática o que eles estavam estudando. E aí eles foram vendo como que cada grupo respondia ao tratamento com a auriculoterapia para ansiedade. Então, o quadro foi de tratamento, o embasamento do estudo foi esse mesmo. Então, aqui ele deixou uns pontos, né? Quais foram os pontos que eles trabalharam. Eliane. Oi. Você pode ver aí, por favor, se a Fabrícia está conseguindo entrar? Ela está querendo entrar.
Deixa eu abrir aqui, peraí. Por favor. Fabrícia está aqui. Então, a gente tem vários pontos, né? Ximen, que é o rim, o pulmão, enfim. Aquele só, mais ou menos, só para vocês entenderem, foi um mapa que eles fizeram para tratamento. Quais são os pontos da orelha mesmo que eu vou estar trabalhando, né? Os pontos mais utilizados para aplicação. Igual eu falei, foi o Ximen, era o primeiro que eles já estimulavam. E depois eles viram que... Deixa eu fechar todo mundo aqui de novo, no mudo. Porque eles viram que as pessoas que estavam nesse tratamento que faziam essa aurícula do Ximen, ele era um ponto de relaxamento, né? Entretanto, o que eles fizeram também nesse estudo? Na mesma hora que eles pegaram os grupos de pessoas diferentes, igual eu falei, cada um sofrendo de um ponto de ansiedade, ou indo fazer um tratamento específico, eles pegaram algumas pessoas desses grupos também e fizeram um efeito placebo. O que é esse efeito placebo? Placebo é quando eu quero estudar como que uma coisa vai funcionar. Então, por exemplo, eu vou estudar dipirona. Aí eu vou dar, uma pessoa vai tomar dipirona para eu testar qual que vai ser o efeito naquela pessoa. E a outra pessoa vai tomar, por exemplo, uma cápsula que ela vai achar que é dipirona, mas é uma farinha que tem lá dentro, um pó, que não vai fazer mal nenhum. E aí eu vou conseguir estudar para ver se realmente o meu estudo ele está tendo sim embasamento teórico, de resposta, um retorno da minha resposta que eu quero, ou ele está sendo alguma coisa só mais psicológica mesmo. Porque tem gente, por exemplo, que quando fala assim, toma esse remédio para tal coisa, a pessoa já sara, sendo que o trem não tem nem nada, ou então nem era nada a ver com aquilo. Então, eu queria saber, será que é um efeito só psicológico, que a pessoa fez alguma coisa e tá achando que ela vai ficar boa, ou é porque o negócio está dando resultado mesmo? Então, mais ou menos foi isso que eles fizeram. E aí é que mostra só mais ou menos os pontos, o que eles estudaram de cada técnica, referente à formação. Quais foram os profissionais que fizeram isso, né? Eram profissionais tinham estudos certificados em acupuntura, né? Esses estudos foram intervencionais, ou seja, profissionais que já tinham experiência na área que fizeram esses estudos. Então, depois eles viram que apenas 21% desses estudos tiveram delineamento metodológico. Alguns desses estudos foi associada a outras intervenções, ou seja, só a aurícula não estava resolvendo, ela resolvia quando ela era coadjuvante de algum outro tipo de tratamento. E aí eles foram observar o efeito da aurícula para a ansiedade, né? Podendo se constatar que em 78,11% mostrou uma intervenção muito eficaz. Só que, por outro lado, um pouco mínimo, né, de pessoas num estudo em 100%, vamos dizer assim, só 7,14% não teve essa hipótese confirmada. Então, assim, não teve uma grande discrepância para falar assim, nossa, o negócio então não dá resultado. Aqui mostra que dá sim. Desses 14 artigos incluídos, teve uma questão de que alguns deles não apresentavam o que eles não achavam que condiziam com o que eram os estudos que eles queriam, e aí foi descartado. Então, eles começaram a discutir o que dá certo, não dá certo, o que eu vou seguir para quê, qual que é o grupo de mais relevância e mais importância. Então, eles evidenciaram que a maioria desses artigos analisados apresentou a acupuntura como uma prática integrativa e complementar, que sim, era benéfica para reduzir a ansiedade. Contudo, o número de estudos, ele é pequeno ainda, né? Querendo ou não, essa questão de aurículo, por ela ser um estudo tradicional, oriental, ocidental, que não é da nossa região, tem poucos estudos e poucas pessoas que se interessam por essa área. Então, é considerado como um tratamento seguro, rápida aplicação, realizado em diversas condições locais e ambientais, ou seja, ela pode ser feita aonde, em qualquer lugar, né, desde que seja feito de forma racional, assim, segura para a pessoa. Ela ajuda em questão emocional, frequência cardíaca, dor, ansiedade, então ela tem uma resposta no qual a gente pode trabalhar o corpo todo, igual eu sempre falei. Foi realizada uma pesquisa com amostragens mais representativas, no qual foi confirmado o benefício dessa técnica. Então, comparando verificou, né, que estudos atuais, até mesmo que foi realizado no Brasil,
Minoria para a questão de odontológicos e enfermeiro. Então, tipo assim, são, igual eu falei, são pessoas que poderiam desenvolver uma boa técnica trabalhando com essas áreas, porque eles conhecem de anatomia, conhecem de questão do sistema nervoso e tal, só que eles não têm muito interesse por essa área, e ela também tem agora está sendo bem investida, né, pelo governo, porque ela começou a ser implantada no SUS. Então, agora o povo vai começar a ficar esperto, querendo saber, querendo entender, aprofundar mais na técnica, querendo oferecer mais. Então, ela pode ser, né, um Ariane, recurso terapêutico. Oi. desculpa cortar você, mas a respeito disso de enfermeiro e médicos não terem interesse nessa área da aurícula, né? Igual você mesmo está falando aí. Eu estava vendo na internet, agora tem até curso técnico de enfermagem estética. Você está sabendo de alguma coisa? Na verdade, o enfermeiro sempre pode fazer coisas de estética, né? Na verdade, todo mundo da área de saúde faz tudo. Então, tem essa questão que sempre o médico, na verdade, que quer ser o dono de tudo, ele briga com os biomédicos, briga com os enfermeiros, briga com os odontologistas. E aí, a questão de curso técnico, eu não ouvi falar de enfermagem para estética, não. Eu já ouvi falar de pós-graduação que o enfermeiro pode fazer e pode fazer alguns procedimentos em estética. É o tal negócio. O dentista pode fazer várias coisas, pode. Mas a questão do botox para o dentista, o que eles têm que fazer é a questão de correção gengival, bruxismo, aplicação assim, entendeu? Todos podem fazer? Pode. Mas que cada um faça na sua área. Igual, por exemplo, para mim, não tem ninguém melhor do que um odontologista para entender de cabeça e pescoço. Uhum. Da mesma forma que não tem ninguém melhor, por exemplo, do que um enfermeiro para entender de aplicação. Que faz aplicações muito mais invasivas em hospitais e tudo. Então, assim, é uma briga que eles brigam sempre. Agora, essa questão de enfermagem, curso técnico para enfermeiro esteta, eu não sabia. Eu já ouvi falar de pós-graduação. Ah, tá. Entendi. Isso eu estava até falando com o enfermeiro amigo meu, que ele também pensa dessa mesma forma, que ele acha que enfermeiro também poderia fazer aplicações igual Botox e outras substâncias, porque eles mexem no hospital, eles mexem com veia, com perfuração e tudo, eles são capacitados, né? Aí eu peguei e falei para ele, meu tem muito mais que o biomédico. Aí eu falei assim, meu filho, esse trem vai dar um banzé, porque médico briga com fulano, com Beltrano, ciclano, e acaba que ninguém faz nada. Tem hora que os biomédicos ficam proibidos de fazer algumas coisas também, e aí é assim. Então, foi feito os recursos, eles viram que além de estar sendo implementado no SUS e está tendo visibilidade agora governamental, né? O governo está investindo, né? Levando essa técnica para a nossa população mais pobre, digamos assim. Para eles é muito bom isso, porque enquanto o pobre está gastando com dinheiro, gastando com terapias que vai trazer algum retorno e alguma resposta, seria muito mais barato para o governo, se você for pensar. Então, aí, eles viram que diante dessas evidências, dessa importância, né? Como eu falei aqui, os enfermeiros investirem em conhecimentos a respeito dessas práticas, só que, infelizmente, eles não têm interesse. Muitos dos profissionais da saúde não têm interesse. E é uma área muito boa que vocês poderiam, sim, fazer depois uma pós-graduação nessa área de alternativa, complementares, é muito bacana. Porque é uma área, igual eu falei, você consegue tratar e fazer tanta coisa, até mesmo com a acupuntura, e ter resposta e retorno, que são coisas baratas, digamos assim, para você oferecer, que a pessoa vai te amar para sempre, e você ter retornos bons e gastando pouco, e trabalhando com a medicina oriental, né? A medicina chinesa. Então, apenas um artigo evidenciou qual a escola de auriculoterapia que seguiu, porque, igual eu falei, a aurícula tem vários mapas, vocês vão achar vários mapas, vários pontos, vários tipos de semente e tal. O que você vai fazer? Qual que eu vou estudar? Qual que eu vou... ler, e aí você se adapta a alguma melhor. Ah, mas será que uma é melhor do que a outra? Será que a minha é mais eficaz do que a que fulano trabalha?
Isso não vai fazer diferença, gente. Os pontos das orelhas são esses, não tem como mudar os pontos. Aí é o que cada um vai acreditar mais ou vai gostar mais de trabalhar na filosofia de cada um. Então, eles viram que essas escolhas dos pontos, né, considera a influência dos meridianos, tem pontos que são mais aceitos, enfim, mais estudos que são mais aceitos que outros, então vai dependendo mesmo. Então, eles viram que é importante destacar que a aurícula foi utilizada para uma variedade de condições clínicas do indivíduo, igual eu falei, a gente consegue trabalhar um monte de coisa, dentre os quais merece ser destacada situações emergenciais, porque em momentos anteriores a relações intervenções cirúrgicas, a gente consegue ver que a pessoa fica mais tranquila em relação a algum tipo de cirurgia que a pessoa vai fazer, tem um alívio da dor. Então, a pessoa vai extrair um dente, vai fazer uma cirurgia mais complicada, ela consegue ficar mais à vontade. Então, são coisas que são estudadas e que têm embasamentos de resposta da qualidade de vida das pessoas. Que seja por um dente, por uma cirurgia, por um momento de pânico, uma ansiedade que está, enfim. E aí, eles têm, né, o pessoal que trabalha e que estuda essa questão da aurícula, eles têm um NADA. O que é isso? É o Nacional Acupuntura, que vão verificar, é uma associação de acupunturistas. E eles agora eles estão querendo fazer o quê? Determinar que sejam pontos únicos e juntar todas as terapias, todos os estudos focalizando num só. Eles tentam fazer com que isso aconteça para melhorar essa questão, para não ficar, mas sua terapia é tradicional, oriental ou é chinesa? Para não acontecer isso, para ver se eles conseguem ficar tudo igual. Eles viram também que em terapia de quem é tóxico dependente, não foi muito adequada a questão do estudo, por ter sido poucos estudos experimentais, então não é uma técnica que pode falar que ela ajuda para pessoas dependentes de medicamento ou dependentes químicos. E provavelmente questão da duração, né? Quanto tempo que o meu paciente que eu vou tratar ele, quanto tempo que ele vai ficar com a semente, enfim. Foi uma outra coisa estudada, porque cada um que fez o seu estudo nos grupos que eu falei, cada um descobriu um retorno diferente, então cada um fez de uma maneira, ninguém faz nada igual a todo mundo. E aí eles foram tentando ver, referente ao protocolo da aurícula, utilizado nos estudos e no artigo, qual que foi a linha que cada um usou. Qual foi o diagnóstico que eles procuraram? Quais foram os pontos que eles usaram? Quanto tempo que demorou cada sessão? Onde que foi feito? Foi feito na rua, na casa da pessoa, no consultório, enfim. Mas, enfim, a única coisa que eles queriam chegar no normal aqui desse artigo era saber se realmente estava tendo uma resposta emocional e espiritual embasada na pesquisa científica aí. Então, eles viram lá que a realização da aurícula eles chegaram a uma conclusão que, quando é feito a auriculoterapia com a agulha, depois, quando eu abrir a câmera, eu lembro vocês a agulha. Essa agulha que eu falo pode ser tanto a agulha de aurículo, quanto a agulha de acupuntura. O que eles perceberam com isso? Que quando ela é feita, a auriculoterapia é feita com a presença da agulha, apesar de que ela traz, né, um desconforto e aí ela causa dor, tem um incômodo maior, ela é muito mais eficaz. Ela estimula muito mais o ponto. Só que por questão invasiva e tal, as pessoas preferem e toleram mais as sementes, né, que eles foram discutir aqui no decorrer do artigo. Tem também umas canetinhas elétricas que é feita, depois vocês podem até pesquisar aí no Mercado Livre, vocês vão ver, tem umas canetinhas elétricas de aurículo mesmo, só que em vez da pessoa ficar com a sementinha, ela só faz a sessão com você na hora. E aí ela é estimulada naqueles pontos, que leva o retorno para o sistema nervoso e tal. E aí, quando a gente leva esse estímulo do sistema nervoso, a gente ativa a questão parasimpática. A gente trabalha com o sistema nervoso parasimpático, que vai trazer um estímulo ali, em questão mesmo de situação de estresse e emergência. Vai liberar endorfinas, né, neurotransmissores de questão de sensação do bem-estar ali. Então, igual eu falei, que eles estão tentando padronizar esses pontos da acupuntura. O ponto mais utilizado, igual eu falei, foi o Shimen.
que é localizado no vértice do ângulo, depois eu vou mostrar aqui para vocês. Possui uma indicação muito terapêutica, muito bom. Tem também a questão do ponto que ele estimula do gastrointestinal, enxaqueca e insônia. Querendo ou não, são coisas que são estimuladas quando a gente está ansioso, então a gente tem uma resposta boa. Já o ponto de relaxamento, ele é situado no limite da concha, que só mostra mesmo como que foi feito o estudo mesmo. Alguns estudos evidenciaram uma resposta de controle da ansiedade muito bom. Aí outros foram debater esse ponto bom com a questão do placebo, né? E aí eles ficaram discutindo aqui no artigo que foi bom mesmo, era só o placebo mesmo, e, enfim, teve resposta, não teve resposta. Então, dentro desses grupos analisados, foi trago para a gente informações sobre o tempo de experiência do profissional que contou, que eram pessoas, igual eu falei, que elas já tinham experiência e trabalhavam na área, enfim, né? Tudo mais para avaliar mesmo os efeitos, intervenções realizadas, para verificar a credibilidade dos estudos. Então, eles falam aqui de novo, toda hora eles falam que o Ximém é bom para o relaxamento, associado a outros protocolos e outros estudos, ele vai ter uma resposta muito melhor. E aí eles destacaram que no momento de busca dos artigos, das bases de dados, enfim, eles viram que, igual eu falei, ainda não é bem visto por profissionais que poderiam se destacar nessa área, porque, igual eu falei, se eles conhecem muito de cabeça, de corpo, enfim, eles teriam um retorno muito melhor para estar trazendo um tratamento bom e eficaz para o paciente, só que eles não dão confiança para essa prática, né? Um profissional para trabalhar nessa área, ele tem que ser engajado, aprimorar seus conhecimentos teórico e prático, né? Junto lá da prática complementares, porque não é só isso que nós vamos oferecer para o nosso cliente. Usando a auriculoterapia como uma intervenção complementar ao tratamento convencional, é sucesso na certa. E é igual eu falei, gente, a gente tem que ter uma questão de bom senso. Qual que é esse bom senso? Meu cliente está com problema nos rins. Ele está com problema nos rins decorrente de quê? O que trouxe esse problema renal nele? Se ele tem problema nos rins, eu não vou estimular só o rim. Eu vou estimular a urina, né? Eu tenho que estimular a bexiga, eu tenho que estimular outros órgãos que estão ligados nessa área dos rins. O Ximém é esse ponto aqui, ó. Bem no encontro dessa curvinha aqui que a gente tem na orelha, ele fica localizado bem aqui no meio. Aqueles A1, A2, enfim, tem alguns tipos de estudos. Esses daqui são artes orientais. Então, tem alguns tipos de estudos que eles mostram na hélice mesmo. Aqui eles mostram a hélice 1 até a hélice 5. Então, aqui tem pontos. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai depender de qual... Oi. Ariane, não tá dando para ver, não. Ver. Tá mostrando aí uma outra telinha aí. Então, peraí. Agora vocês estão vendo? Não. Eu estou te vendo. Eu não estou te vendo. Eu não estou te vendo. E agora? Não, não tô vendo, não. Não tô vendo nem você, Também não. nem... Eu não estou vendo ninguém. Agora tô vendo você. É porque eu Eu não, não eu não pus a câmera. Agora eu vou pôr a câmera. Tá vendo aí, Rose? Agora eu tô vendo você. Agora eu vi. Agora eu O vi. Ximém é aqui, ó, nessa pontinha aqui, ó, onde que a gente tem essa dobrinha aqui da orelha, lá em cima. Aqui no meio é o Ximém. Ah, ele aqui, ó. Então, a pessoa quer trabalhar a ansiedade, é um primeiro ponto que vocês podem estimular aí sem preocupação. A questão daqueles outros A1, A2, vai depender de qual ponto, qual mapa que a pessoa foi seguir a orientação. Aqui mostra, por exemplo, a LS1, LS2, 3, 4, 5, até o 5 lá embaixo, ó. Ô, Ariane. Oi.
Na verdade, a aurícula ela é mais complexa do que a gente imagina, né? Porque Muito mais. você viu o meu trabalho, eu falei sobre aquela questão das alterações que nós, como é que é? Da imagem pessoal, né? Alguma disfunção que altera a imagem da pessoa, não é isso? Aham. Você pediu? Eu fiz sobre a psoríase, porque a psoríase dá uma alteração muito ruim para as pessoas, né? Incomoda muito perante a sociedade. E aí, nos tratamentos, nas opções de tratamento, aí eu falei sobre aurículo, você viu lá, deve ter visto. Falei sobre os óleos essenciais, sobre a argiloterapia. Aí, na aurículo, eu achei, aí eu fui na internet pesquisar, né? Aí os pontos que nós marcamos para fazer o tratamento da psoríase é o coração, o pulmão, a alergia, o ximém, o intestino grosso e a tristeza. Aí o moço lá estava explicando, né? O professor lá estava explicando. Por que do intestino grosso? Porque o intestino grosso, ele assimila a água, né? Que tem toda a atividade de eletrólitos, né? Que transfere para a nossa... Tem a questão da ansiedade. Pois né? então. Porque, assim, E aí entra o ximê, né? Aí entra o ximê, né? Entra. E aí também lá achei interessante que estavam falando que, por exemplo, a questão da psoríase normalmente é uma pessoa que tem a deficiência de IAM, que é uma pessoa insatisfeita, uma insatisfação crônica, Amargurada. que é uma deficiência grande do filho em relação ao pai. Ô, Jéssica, tô brincando com você, tá? Mas olha Zoando, só, Graça, mas é porque eu tô achando muito barato. Eu falei, não, então se os lábios dela não cair, aí eu vou lá fazer também, que eu tenho medo de cair, né? Coloca muito produto, depois Gente, eu estou ouvindo, não, tá? Tem duas pessoas falando assim. Peraí. A questão da aurículo, ela vai muito além, Rose. Não é só você pegar o mapa aqui e seguindo as coisas, não. Aqui você desvenda cada coisa. Você tem cada resposta e cada tratamento que você consegue fazer, que é fantástico. Você consegue curar depressão, problemas menstruais, problemas hormonais, é tudo. É a medicina mesmo no ouvido. E não só no ouvido, né? Como a gente tem questão de acupuntura, várias outras coisas. E você colocou naquele artigo lá, um artigo enorme falando sobre fibromialgia, né? Que é muito tratado no SUS hoje com aurículo, né? Muito, muito. Você acha que a aurículo foi para o SUS à toa? Você acha que o governo está investindo nisso à toa? É porque não tem custo, né? Só que, infelizmente, não tem profissional para trabalhar no SUS. Não tem. Pode chamar esteticista. Pois é. Deixa as enfermeiras para a parte técnica, né? E chama as esteticista. Mas a questão não é só essa, não, Rose. A questão é você tem que ter curso, você tem que ter interesse. Entendeu? Sim, o povo não tem interesse. Sem dúvida. Porque a maioria das pessoas tem preconceito, fala que isso aí não trata nada, não cura nada. Essa daqui, ó, tá dando... Ah, deixa eu pôr aqui, peraí. Vocês lembram dessa agulhinha aqui? Não, deixa eu ver, não tô dando para ver, não. Deixa eu pôr um negócio aqui atrás, peraí. Ah, tá, sim. Aquela pequenininha, né, que você falou que é difícil de colocar. Rabinho de porco. Rabinho de porco, isso. Essa, eles têm... Deixa eu colocar aqui para vocês verem como é que ela fica, ó. Que ela fica assim na orelha da pessoa, olha. Aham. Aqui eu colocaria o esparadrapo em cima, né? Mas a partezinha lá, ó. Tá lá dentro, tá vendo? Sim. Aí eu consigo encaixar, ó. E qual a diferença dessa aí?
Essa Tem daqui mais é eficaz? essa daqui é a que o artigo falou. Ela é mais eficaz. Você vê uma resposta maior com essa agulha aqui, com essa agulhinha, que é essas aqui, ó, que ela vende assim. E na orelha pode colocar ela em toda a parte? Pode, toda parte, normal, da mesma forma que você está fazendo com a Tem agulha. umas partes tem uma parte que é bem cartilagem, tem outra parte que é mais dura, assim, né? Todas vai usar ela. Mesmo na parte que é mais durinha, tá vendo? A agulha auricular, ó. Uhum. Aí, o que acontece? Você vai usar essa daqui. Só que tem gente que não gosta da questão da agulha, tem gente que vai sentir uma dor maior com esse, só que esse aqui realmente estimula muito mais. Sim. Outra coisa também, quando a pessoa tem a orelha muito oleosa, não é bom estar usando essa daqui, porque vai incomodar mais ainda, entendeu? Aham. E aí sempre tomar o cuidado de colocar ela no lugar, depois colocar um esparadrapozinho em cima. Tem essa daqui, ó, mas essa daqui é um estudo mais profundo da aurícula. Não sei se eu lembro se eu mostrei para vocês, que ela é assim, ó. Afasta Aí um pouquinho. ela é assim. Aí ela fica dourada, ela tem a dourada e a prata. Sim, você mostrou. Aí essa daqui é para quê? Na verdade, a aurícula, a gente vai tentar equilibrar os pontos, né? Equilíbrio. Então, por exemplo, se eu tô fazendo mais xixi, eu não tô bebendo água, eu tô comendo, não tô comendo, o tempo todo a aurícula vai fazer o quê? Estimular aquele ponto. Com o estímulo, manda para o sistema nervoso o comando de que ali tá precisando de uma atenção maior, enfim, aí é coisa do organismo. Fisiologia. Só que, quando eu uso esses pontos aqui, aí já é um estudo mais aprofundado, que aí eu já vou usar para inibir ou ativar alguma coisa. Então, por exemplo, a minha cliente tem muita enxaqueca. Eu não vou de cara chegar colocando isso daqui. Eu vou primeiro saber qual que é a causa da enxaqueca dela. Vou primeiro tratar com a aurícula normal. Aí não tá tendo resultado? Aí eu vou colocar o dourado, que ele ativa. Ou então, ela tá tendo muita dor de cabeça. Eu vou colocar o prateado que inibe. Então, eu pego esse daqui, coloco lá no ponto da dor de cabeça. Então, se ela tá com muita dor de cabeça, eu consigo desativar essa dor de cabeça dela. Então, esse aqui é mais questão de ativar e desativar. Em último caso, que você usa mais ou menos esse daqui. Por exemplo, a pessoa não está... Esse aí é metal, é por isso? O quê? É metal? Esse dourado, ele é metal esse e ele prata? tem um ródium nele, presente nele. Então, ele tem mais coisa para ativar, diminuir, enfim. Entendi. E aí, ele tá prontinho, tá vendo? E aqui ele fica assim, você vê que ele é pontudinho, ele tem uma pontinha maiorzinha, ó. Entendi. Que é o que vai ficar funcionando lá. Por exemplo, uma jovem fala assim, porque... Deixa eu tentar dar um exemplo. Algum distúrbio que esteja descompensado, por exemplo, pessoa que está com... Tireoide. A tireoide está o quê? Está com hiper ou hipotiroidismo? Aí eu vou tentar trabalhar as glândulas que trabalham ali naquela melhora dessa hipotiroidismo. Beleza, estou fazendo, minha cliente está gostando e tal e tal. Só que ela não está tendo muita resposta. Ela está fazendo tratamento, ela está tomando remédio, ela não está tendo muita resposta. Se for hipo ou se for hiper, aí eu vou colocar o que vai ativar ou o que vai inibir lá na hipófise. Entendi. Ou na glândula adrenal, vai depender de onde está vindo o distúrbio dela. Então, por isso que eu falo, a auriculoterapia, ali na clínica escola, ela não é feita de uma maneira que deveria ser feita, né? Porque ali a gente não tem um acompanhamento do cliente toda semana. Ele não vai conseguir ir lá toda terça-feira, por exemplo, quarta-feira, sei lá. Ele não vai conseguir ir te contando com o tempo, o que aconteceu, deixou de acontecer, porque o tempo ali é corrido. Ali é mais tipo assim,
A gente também não sabe montar o protocolo ainda, né? E ele vai ser, por exemplo, para quê? Venha conhecer e descobrir o que é aurículo. Ali é mais ou menos isso. Agora, uma anamnese de auriculoterapia, ela não é feita assim, igual facial, que você escreve lá a pele, isso e aquilo, não. Você tem que conversar, você tem que ter tempo para saber. Às vezes a pessoa fala assim, eu tô estressada. Ah, você tá estressado? Tô estressada, tô nervosa, tô cansada. Às vezes é um problema endócrino, um problema fisiológico dela. Não é porque ninguém brigou com ela. Ela tá normal no serviço, ela tá normal na vida. Só que ela tá estressada. Será que ela tá estressada? Porque tem gente que não sabe nem te contar se ela tá estressada, se é o que ela tem. Então, assim, são coisas mais... Tem estudos. Quem gosta dessa área, eu indico. Eu falo para vocês, eu posso mandar para vocês a anamnese, como que ela é, a anamnese da aurícula, para vocês terem uma noção. E assim, igual eu falo, tem cursos, tem pós-graduação, tem institutos e várias coisas, vários lugares que vocês podem ir para aprender mais. Então, assim, eu aconselho, porque é uma área que está crescendo agora. Igual eu falei, agora que o povo está prestando atenção nisso, o SUS e o governo estão prestando atenção e já está sendo aceito, enfim. Então, eu acho uma boa para quem tem interesse começar a estudar, ler mais a respeito e para procurar ter um retorno melhor e resposta, né? Porque às vezes quando a gente vai começar a fazer, igual eu contei para vocês quando eu fazia, eu não acreditava muito nisso, não. Falava, que bobeira esse negócio. Mas quando eu comecei a ter uma resposta, olha aquela mulher que eu levei na sala, gente. Aquela mulher não ria de um lado. Ela mal abria a boca. É. Eu atendo ela até hoje. Eu atendo ela lá no estacionamento, eu atendo ela na portaria. Onde que deve eu atender ela? Oi. O curso do IMAN é bom? Muito bom. Muito bom. É o melhor, né, que a gente tem. O mais tradicional que a gente tem é ele. Agora, tem uma outra também, tem uns outros lugares também, mas de mais, assim, nome, enfim, é ele, é lá. Lá tem também a acupuntura. Tem a acupuntura lá também. Essas partes mais holísticas, essas partes mais embasamento, assim, bacana, muito bacana lá. Eu ainda tenho vontade de aprofundar mais nessa área. É uma área que me interessa também. E é igual eu falo, gente, é mais uma coisa que vocês podem colocar em tudo. Tudo vocês podem pôr em tudo, igual eu falei, né? Tudo em tudo. Então, é uma coisa... Ah, e outra coisa que eu estava lendo a respeito também nesse mesmo artigo, que eu não fiquei lendo o artigo para não ficar maçante, mas uma coisa bem bacana também é que eles viram que a questão um grupo específico viu que a questão da auriculoterapia trabalhada com os óleos tradicionais é muito bom também para essa questão de ansiedade, relaxamento, essa questão. E é igual eu falei com vocês, a gente tem várias coisas para que a gente pode usar tudo com tudo, igual eu falo. A gente pode fazer uma drenagem linfática com aromaterapia e argiloterapia e drenagem, e fazer um monte de coisa junto com tudo, entendeu? A auriculoterapia com aromancologia com alguma outra coisa. Então, tudo pode ser dentro de tudo. Antigamente, a aurícula, ela era mais cara, igual eu falei, ela custava uns R$80, R$50 para você fazer. Se você também tiver como fazer uma parceria com a academia, é uma boa, porque antes nutricionista que fazia isso. Agora, hoje em dia, igual eu falei, o tratamento depois sumiu, ninguém teve interesse em estudar e continuar isso aqui no Brasil e tal. Agora que está voltando, eu acho uma boa vocês investirem. E essa questão de dinheiro, igual eu falo, no início, às vezes a pessoa que já tem um pouco de preconceito, assim, fala assim, a pessoa gasta 2 minutos para pôr umas sementinhas no meu ouvido, e aí vai me cobrar tantos reais. Então, às vezes, de início, até as pessoas conhecerem, começarem você ter um retorno dos seus clientes, né? Se fulano tá melhorando, se não tá, eu indicaria vocês a não cobrar um valor específico para aurículo. Agregar esse valor em um outro tratamento. Então, por exemplo, eu cobro R$60 para fazer uma massagem. Cobro 80 com aurículo. Porque, igual eu falei, a plaquinha, gente, pelo amor de Deus, ó. Plaquinha dessa daqui, que é a maior, ó, ela é maior do que a palma da minha mão,
Essa daqui custa uns 6 até 10 reais, você acha dela. Independente se é de semente ou se é de cristal. Eu, Ariane, gosto de usar mais o cristal. Porque eu não sei se a pessoa é alérgica ou não é alérgica. Tem gente que tem alergia a tudo. A mostarda, ela é uma semente natural, né? Vai saber, tem gente que tem alergia a tudo, então, sei lá. Essa daqui, ó, já é aquela plaquinha pequenininha. Essa daqui, R$3,50, você compra uma plaquinha dessa. Quantas pessoas que dá para atender com isso aqui, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Geralmente eu coloco de 6 a 7 pontos no cliente. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso aqui dá para atender 10 pessoas por R$3,50. Qual que é outra coisa que vocês vão ter que precisar? Um cotonete, igual eu falei, um álcool 70 para você tirar a oleosidade ali da orelha. Vocês vão ter que ter um apalpador, né? Porque tem também aquela cliente que fala assim: ah, eu não tenho nada, pra mim tá tudo ótimo, tá tudo lindo, eu só vim conhecer mesmo, se você quiser pôr aí, você põe. Tem gente que fala assim. Então, você vai procurar, conversando com ela, estimulando os pontos. Eu não gosto de fazer aurículo sem usar o apalpador. Por quê? Por mais que eu sei que você tá estressado e eu vou nos seus pontos de estresse, aí eu já sei onde que tá os pontos, eu ainda quero ter certeza se ele está ali mesmo. E aí eu vou ver pela sensação da dor. Porque se o ponto está precisando de equilíbrio, ele vai doer. Aí eu falo para o cliente, uma coisa é você sentir dor, outra coisa é você sentir um incômodo. Aí eu peço, e aí eu vou vendo com ela onde que está o ponto, porque um lado é diferente do outro. Tem gente que tem uns pontos que tem brinco, tem piercing, vai ter interferência, não tem jeito. E esse daqui foi R$25. Mas tem um de plástico, que é aqueles lá da faculdade, que custa R$17. Aqui, ó. E tem a pinçazinha que vocês vão comprar, que não é daquela que tem na faculdade, porque aquela lá tem a ponta muito fina, pode acontecer de você esbarrar e furar o cliente. Então, a gente tem essa daqui que é mais abauladinha. Uhum. Essa pinça custou R$17 também. É. Então, coloca 17 com 25, com a plaquinha, não deu nem R$50 se você começar a atender, não. Aí o mapa, qual o mapa que eu vou seguir? Vai depender, cadê meu mapa aqui? Já até sumiu. Vai depender qual que você vai usar para quê, o que você vai estudar aí da sua tradicional aí, se vai ser da chinesa, da japonesa. E aí o mapa, igual eu mostrei para vocês, eu mandei... Qual a diferença dessa japonesa e chinesa? A diferença são questões de nomes. Alguns nomes mudam e alguns pontos de localização deles mudam também. Mas assim, não muda, tipo, o Shimen é aqui em um e o Shimen vai ser aqui em outro, não. Não. O Shimen é aqui perto da curvinha e o outro é mais para frentezinha. Então, assim, não muda muita coisa, não, mas muda nome mesmo e significados do que acontece com cada um. Por exemplo, esse que eu trabalho aqui, que ele é chinês, ele me mostra os pontos, igual, por exemplo, a pessoa fala assim, eu estou com dificuldade de urinar. Aí, eu venho aqui no meu mapa e eu olho aqui, por exemplo, o rim. Só que a tradicional chinesa, o rim não tem nada a ver, às vezes, com fazer xixi ou fazer mais ou fazer menos. Entendeu? A questão da terapia alternativa da aurículo não é o órgão em si, associar o órgão ao que a pessoa está precisando. Você tem que olhar o que ele corresponde ao quê. Porque são estímulos que cada um vai sofrer diferente do outro, diferente de outro ponto. Eu tenho aqui, ó, deixa eu achar aqui na minha bagunça. Ô, Ariane, agora você falou uma coisa aí que me chamou a atenção. Infecção urinária. Como é que a gente trata? Lógico, antibiótico, mas eu estou falando do lado aí da aurícula. Aí eu iria para pontos o quê? Pontos específicos. Então, ele está com infecção urinária. Então, eu iria primeiro em pontos inflamatórios, anti-inflamatórios, analgésicos. Se a pessoa está tendo dor para fazer xixi, eu vou ativar esses pontos. Depois, eu ia procurar aqui no meu mapa aonde que corresponde a questão do bexiga. Eu tenho que controlar a bexiga, eu tenho que controlar o rim. Aí eu vou indo mapeando tudo que está ligado ao que a pessoa está sentindo. Com a pessoa que tem muita dor de cabeça, eu vou aonde? Eu vou no ponto da frontal, porque a frontal é o ponto da cabeça toda, no geral.
eu vou no ponto específico para analgesia, anti-inflamatório, analgésico, e aí eu vou pegando os pontos em volta de onde que posso melhorar a dor, onde que eu posso entrar na questão da cabeça. Entende? Que aí eu tenho que fazer um mapa para ir delimitando ali o meu limite, de onde que eu posso ir. Os meus mapas eu não estou achando aqui. Mas esse mesmo mapa que eu tenho pequeno, que eu mandei reduzir ele, eu tenho ele grande, que é esse aqui, ó. Ele era do tamanho de uma folha de papel A4. Só que eu não ia sair com a folhona plastificada. Para não ficar tão pequeno, eu peguei e mandei fazer tipo meia folha de A4. Aí eu consigo, por exemplo, atender o cliente, colocar aqui minha plaquinha aqui, ó, igual eu faço, seguro minha plaquinha aqui, e aqui eu vou pegando e vou fazendo, porque não é vergonha você consultar o mapa. A mesma coisa a questão da reflexologia podal. Ou então você pode pegar um desse aqui, fazer gigante, um banner, e colocar pendurado lá no seu lugar de atendimento, e você dá umas consultadas. Isso não é vergonha. Vergonha é você tratar ou tentar fazer um trem errado e trazer malefício para o cliente. Eu tô procurando aqui, não tô achando o grandão. Mas eu sei que eu tenho, acho que eu emprestei até pra você, não foi, Rose? Oi, prestou, tirei xerox. Só que tá lá em cima. Foi. Então, assim, é uma boa, eu acho que vocês poderiam investir, principalmente que vocês são uma turma que vai formar nova, né? Vocês não vão demorar muito para formar. O negócio está em alta no SUS, virando questão de contratação, virando questão de concurso público. Então, eu acho que seria uma boa vocês investirem aí. Para quem gosta. Uma coisa é você fazer aurículo, gente. Você vai demorar mais conversando com o cliente para descobrir o que está causando o que na pessoa do que vocês vão demorar para fazer uma massagem. Uma massagem que cansa muito mais. E é igual eu falo, vendeu o tratamento, a pessoa gostou. Igual eu falo, qual que é o valor que você paga? Você tá morrendo de dor de dente. Você não tem vontade de bater a cabeça na parede? De tanto que incomoda? Não. Imagina você com uma dor insuportável, alguma coisa, você tem que fazer um tratamento e tal, você tem um retorno bom daquilo. A pessoa vai te amar para sempre, porque você curou ela, você melhorou, aliviou ela. Não tem o que pague. Olha aquela mulher da boca, gente. Aquela mulher da boca. Aquela mulher, eu vou levar ela pra minha vida, eu falo nela até arrepio. Pra vida inteira. Só dela virar pra mim, ficar falando comigo que eu fui responsável pelo sorriso dela, isso não paga não, gente. Isso não paga não. Se eu precisar dela para levar em palestra, levar em aula, levar em atividade, levar até lá, sei lá para onde, eu tenho certeza que ela vai me acompanhar. E enquanto eu tratei ela já me indicou várias outras pessoas que faz com ela a fisioterapia, faz com ela os trem, tudo lá. E ela fala com todo mundo, a fisioterapia me ajudou, não sei o que me ajudou, mas a aurículo foi o que mais me deu resultado rápido. Porque ela conseguiu rir dos dois lados, apesar de que um lado ainda é todo torto. Então, assim, não tem coisa que pague isso, não. Ariane. Oi. No caso da pessoa ter Alzheimer, a aurículo ajuda? Sim. Em alguma coisa? Porque você consegue trabalhar, deixa eu pegar aqui de novo. Você consegue trabalhar todo o sistema nervoso da pessoa. Então, você consegue ali, ó. Lógico que você não vai tratar o Alzheimer, mas você pode retardar ou melhorar sintomas que a pessoa tem. Tem gente que tem Alzheimer e que fica nervosa, fica agressiva. Isso. E então, fora você consegue trabalhar o pensamento, né? Você consegue trabalhar a tensão nervosa. Você consegue trabalhar tudo, gente. Tudo que vocês têm ligado. A orelha representa o corpo humano todo. Tá? É uma extensão muito pequena para uma resposta muito grande que você tem em todo o corpo ali. Então, você tem toda a questão do cuidado muscular dela. Você pode trabalhar os músculos dela na aurícula. Porque tem gente que fica com aqueles músculos mais enrijecidos, fica mais tenso, porque fica nervosa. Isso tudo você consegue melhorar. Ah, tá. Entendi. Porque para mim, como é uma patologia, né? É uma doença que não tem cura e que apaga, não é apagar, não é a palavra certa que eu ia dizer.
como ela, tipo, da morte dos neurônios, né? E então, assim, para mim não ia ter nenhum efeito, mas já que você está falando que tem, eu acredito que tem, sim, porque estimula pontos, né? E aqui, você é uma que você pode falar porque sua irmã foi lá fazer comigo, né? Eu posso falar, nossa, minha irmã melhorou 100%, Sua ela irmã estava até foi querendo lá fazer. fazer comigo a aurícula na clínica escola, que ainda na época era lá na faculdade ainda. Ela foi, ela gostou muito e ela queria fazer novamente, ela ia fazer ficha de novo, só que como veio esse negócio do vírus, aí não deu para ela fazer. Mas ela gostou, ela indicou para outras pessoas também, para umas 3 pessoas que conseguiram fazer ficha lá também. E assim, eu vejo pelo exemplo dela, foi muito bom, porque minha irmã, ela, depois que meus pais faleceram, ela se fechou em um mundo, travou de uma tal maneira. Como ela é a irmã mais velha, ela me tipo, abraçou demais, ela me deu o apoio, dela, entendeu? eu lembro na anamnese dela, eu tentando conversar com ela não me respondia. Ela não olhava para mim. E eu tentando descobrir o que era, né? Por que você veio procurar na indicação da minha irmã. E ela não falava, ela não conversava, ela não se abria, ela não olhava para mim, ela ficava olhando para o chão o tempo inteiro. E eu não sabia que ela era sua irmã. Tipo assim, né? Depois que eu fui saber, e depois que ela voltou e falou que tinha melhorado e ficou toda feliz, ela voltou uma outra pessoa conversando, sorrindo, pelo menos. E ela conseguiu, porque ela estava tão assim, tão fechada, que veio tudo, veio a morte da minha mãe, depois veio a do meu pai, a minha tia ficou doente, eu passei por coisas que eu não imaginava, ela meio que virou, eu sempre considerei ela como minha mãe, que a gente é muito ligada. Então, assim, ela me deu toda a base de apoio e ficou sem estrutura nenhuma. Então, assim, eu falei com ela, não, lá tá com tratamento, você vai que é muito bom. Aí ela começou a ir, ela teve uma diferença muito boa, que ela conseguiu, baseado no que ela fez, ela conseguiu fazer o TCC dela tranquilo, calma, tranquilo. Tanto é que virou artigo. A professora falou que vai virar Pena artigo que ela não científico. ficou direto, né? Hoje em dia toda essa confusão Mas aqui, ela eu tô vai procurando mapa. Mas ela falou para mim que assim que a clínica escola voltar, que ela vai voltar de novo, que foi muito bom para ela. E ajudou também até na questão da endometriose, porque ela tem endometriose. Então, assim, ajudou para tudo. Foi bom para tudo para ela. Foi muito bom para ela. Eu, como irmã e estava de fora, eu vi resultados maravilhosos nela. Sabe o que eu Bom. indicaria para vocês fazerem? Por exemplo, pegar, comprar e falar, tipo, para alguma senhorinha, para alguém. Deixa eu fazer um tratamento novo que eu estou oferecendo em você, só para você experimentar, depois você me fala e tal. Porque geralmente quando você faz massagem em alguém, ou você já tem algum cliente, você já conhece sobre ele, sobre a vida dele. Então, você já fica mais fácil alguns pontos que você vai trabalhar nele. Então, que aí a pessoa vai começar a perceber, e aí, igual eu falo, não adianta outdoor, WhatsApp, Instagram. O que adianta é o boca a boca, porque é um falando pro outro. E aí vocês vão começar a ter clientela. Eu indicaria fazer isso, porque é uma coisa tão barata, você poderia dar tanto um alívio para a pessoa que não vai te custar tanto, e depois uma pessoa vai trazer várias pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu indico para vocês, para quem gosta, começar aí. Aproveita o momento de crise, aproveita que tá todo mundo estressado, ansioso, aflito, nervoso. E nós não temos nada a fazer, né, gente? Mal nós não vamos fazer. O negócio é estudar, ler a respeito, pegar uma filosofia aí que você quiser seguir e seguir ela direitinho, pronto, não tem. Vocês vão procurar equilibrar os pontos que estão precisando. Gente, mais alguma coisa? Não. Não, faz mesmo. Assim que eu ficar sabendo alguma informação sobre as provas melhores e tal, eu passo para a Lili, ok? Tá bom. Beleza. E, Ariane, eu vou te enviar o arquivo amanhã, tá? Da sua outra aula. Tá? É porque eu tava na correria e acabou que... Não, minha vida tá tão ocupada com esse negócio de vídeo. Acho que eu já tô ficando doida. Tô batendo nas cabeças já. Aqui, a gente fica neurada. Nossa, nem me fala, gente. Eu escuto. Assim, eu procuro me informar ao máximo, porque eu preciso me informar.